gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é praticamente uma continuação, uma parte final de um dos vídeos que eu postei em outubro ou em novembro do ano passado, eu não lembro direito quando foi que eu postei ele, que era sobre o tratamento dos meus dentes que eu comentei com vocês, que até fiquei um tempo sem postar vídeo, que era por causa disso. Então agora terminou tudo, graças a Deus, e eu vim compartilhar pra vocês direitinho como aconteceu. Naquele outro vídeo eu já tinha explicado mais ou menos, mas agora eu vou tentar trazer com fotos também o que aconteceu e mostrar como que ficou o resultado final, né? Então, pra começar, eu vou contar pra vocês o que aconteceu pra chegar até aqui, né? Em 2003, quando tinha acabado de começar a escola, eu tava no primeiro ano da escola, eu caí, um menino, acho que, pelo que eu me recordo, um menino me empurrou, eu caí, bati a boca no chão e quebrei os dois dentes da frente. Ele ficou assim, ó, justamente assim, tipo enterrado numa casinha na frente. E daí até então passou, quebrei, não fui no dentista, naquela época a gente não tinha condições, eu morava no Paraná, então a gente morava no sítio, né, a gente não tinha condições, a gente nem tinha tanto acesso a dentista, essas coisas, era bem diferente das coisas como elas são hoje. Então eu não fui no dentista nem nada, até porque ficou tudo bem depois. Daí eu fiquei com o dente quebrado por um bom tempo. Aí até que em 2017, eu anotei tudo aqui, gente, porque é difícil de lembrar as datas certinhas, assim, falando de uma vez, né? Então eu anotei certinho, pra mim não esquecer de uma parte. Então daí em 2007, eu andava com uns 12 anos mais ou menos, começou a inflamar muito esse dente aqui meu. Não o dente em si, mas a gengiva, sabe? Juntava umas bolhas com pus direto, ela aparecia e sumia, aparecia e sumia. Daí ficava nessa. E daí, então, eu fiz o tratamento de canal, dos dois dentes, eu tive que fazer dos dois, e daí parou de fazer a inflamação. O tratamento de canal, pra quem não sabe, ele começa a escurecer o dente. Eu não entendo muito bem o porquê disso, pelo que eu entendi, eu não sei se é o certo, tá? Pelo que eu entendi, o dentista me explicou que é como se a gente tirasse a raiz do dente. Aí, como não tem uma circulação de sangue no dente, ele começa a escurecer com o tempo. E vai ficando cada vez mais escuro. E o meu aconteceu isso também. Aí nessa época que eu fiz o tratamento de canal, eu coloquei uma resina, né, nesse quebrado que tava assim com tipo um telhadinho de uma casa. E daí ficou tudo bem com o quebrado. E daí foi passando os anos, o tempo, e começou a escurecer realmente os dois dentes. Mas um deles começou a escurecer mais que o outro, eu não lembro qual que era. Eu não tenho foto dessa época que ele tava quebrado nem nada. Porque eu evitava de sorrir, né, porque eu achava muito feio. Ainda nessa parte que o dente tava quebrado, e depois também quando eu fiz o canal, que começou a escurecer. Eu não gostava de tirar fotos sorrindo, quando eu ia dar risada conversando com as outras pessoas, eu colocava a mão na boca, porque eu acho feio. Então eu evitava de ficar tirando foto sorrindo, e toda vez que eu ia rir, eu colocava a mão na boca assim, era assim. Até hoje em dia, depois que eu coloquei a lente de contato, eu ainda tive essa mania, depois acabei perdendo. Mas eu não tenho foto pra mostrar pra vocês como que era dessa parte. Aí em 2015, quando eu já tava com 20 anos, eu já tava trabalhando, daí eu tive condições de procurar um dentista pra ver essa parte de cobrir esse escuro que o canal ocasionou. Só que a lente de contato era muito cara. Então, por mais que eu já tinha um pouco de condições pra fazer alguma coisa relacionada a isso, eu não tinha condições de colocar as lentes de contato, que ela varia muito o preço. É 1.000, 1.500, vai dependendo muito do local que você vai procurar para colocar. Eu não sei quanto que tá hoje em dia, mas na época era mais ou menos 1.000, 1.500 para colocar cada dente. Não era um, não era os dois, era cada dente. Então daí eu procurei um dentista, que foi indicação da minha cunhada. Eu coloquei tipo uma capinha por cima do dente para tentar esconder esse escuro que tava ficando com o tempo, né? Daí só que ele já explicou pra mim, deixou bem claro que isso não ia ser pra sempre, que eu ia ter que, só ia ser mais ou menos temporário, e com o tempo eu ia ter que colocar a lente de contato. Então só foi praticamente pra segurar mais um pouquinho, porque eu não tinha condições naquela época de colocar as lentes. Então daí eu peguei, fiz isso, já tendo ciência que mais pra frente eu ia ter que colocar a lente de contato. Mas naquele momento tava me servindo, então eu coloquei e ficou bom, razoavelmente bom, até o momento. Em 2017, eu tava com 22 anos já, e daí eu saí de um emprego meu, que eu já tava um bom tempo, acho que tava uns 2 anos, e daí eu tive condições de colocar as lentes de contato.
Eu tenho algumas fotos aí, eu acho que antes de eu colocar a lente de contato, vou deixar aqui pra vocês verem como que tava bem feio. Daí eu peguei, eu não pesquisei muito, aí começou o meu erro. Eu não pesquisei muito por um profissional que tinha experiência nisso, pra mim colocar, sabe? Só que eu tava tão ansiosa pra resolver esse problema, porque realmente me incomodava muito, que na primeira que eu fui, que eu fiz o orçamento, gostei do valor, gostei da dentista, eu peguei e fiz, sabe? Paguei, acho que na época eu gastei acho que 1.600 mais ou menos, e ainda coloquei as duas lentes de contato. Já era pra me desconfiar aí, né? Que eu sabia que era uma coisa cara, eu sabia que era pelo menos R$ 1.000 cada dente. Ficou 1.500 os dois dentes, e mais o clareamento, que era R$ 400 na época, que era aquele clareamento com a seringa, sabe? Que você fazia em casa. Que pra mim é melhor que até o laser, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que prefere o laser, mas essa seringuinha pra mim foi super bom. Ela clareou super meus dentes e é menos agressivo, eu acho. Eu nunca fiz o a laser, mas pelo que as pessoas falam, o dente fica muito sensível depois que você faz. Então eu acho que essa seringuinha ela dá o mesmo resultado. É um pouquinho mais demorado, que o tratamento durou 15 dias pra ele ficar branquinho. Mesmo assim, 15 dias são 2 semanas, passa rapidinho. Um pouco mais de 2 semanas passa rapidinho. Então, eu acho que super vale a pena investir, até por causa do valor, que eu acho que uma laser aí é R$ 1.000 pra mais. Esse de seringuinha, a última vez que eu pesquisei pra fazer, tava R$ 600, que acho que foi ano passado. E daí então nessa época eu peguei e coloquei as lentes de contato. Eu não pesquisei muito por profissionais. Eu cheguei a tirar a radiografia panorâmica, e eu não sei se estava com uma lesão já em um dos dentes. Então, eu não sei se naquela época, se eu já tivesse procurado para fazer um tratamento, eu teria salvado meus dentes, mas enfim, aconteceu. E daí a dentista desgastou muito meu dente, porque a lente de contato, para quem não sabe, ele desgasta um pouco o dente. Pelo que eu vi, hoje em dia as coisas estão melhores. Gasta tanto o dente hoje em dia, parece. Mas como naquela época ainda tá bem no comecinho essas coisas de lente de contato, isso, e eu não sei se também é porque ela não tinha tanta experiência, ela desgastou bastante os meus dentes. Mas até então eu não sabia do processo que tinha que ser feito, eu não pesquisei antes, eu não tinha tanto acesso. Eu não ficava vendo tanto YouTube como eu vejo hoje, porque hoje em dia tudo que eu quero fazer, eu vou e pesquiso no YouTube, então a gente já tem uma ideia do que é feito. Naquela época não, eu não via tanto YouTube. Existia já YouTube, lógico, mas eu não via tanto. Então acabou que ela desgastou muito, mas demorou bastante também pra terminar esse processo. Eu comecei a procurar as lentes de contato em setembro de 2017 e só foi concluir no final de outubro. E eu achei que demorou muito, porque é uma coisa simples, sabe? É só você ir lá, desgastou, tirou o molde e colocou a lente de contato. Eu, pelo menos, acho que é uma coisa simples. E pelo que eu vejo hoje as pessoas fazendo, elas fazem isso tudo no mesmo dia. Tudo bem que onde eu fui, não tinha o laboratório que fazia as lentes de contato. Demorar aí pelo menos uns 15 dias. Mas eu não achei que ia demorar mais de 2 meses pra concluir, sabe, todo esse processo. Mas enfim, daí passou os 2 meses, coloquei a lente de contato, não ficou do jeitinho que eu queria ainda, porque eu senti que um ficou mais largo que o outro, mas enfim, já tinha demorado tanto que eu não quis prolongar mais isso, sabe? Prolongar mais esse sofrimento meu, que eu queria acabar logo. Porque ele ficou branquinho, sabe? Do jeito que eu queria. Eu vou deixar a foto pra vocês aí, pra vocês verem como que ele ficou depois que eu coloquei a lente. Então eu coloquei a lente de contato. Eu fiquei um bom tempo com a lente de contato, que foi até 2019. Ficou mais 2 anos aí. Só que daí, o que aconteceu, não aconteceu nada com a lente de contato nessa época. O que aconteceu é que eu tava com muita dor nesse dente aqui, ó. Que é o canino na parte de baixo. E daí eu fui até o dentista, expliquei pra ele o que tava acontecendo, tava com muita sensibilidade nesse dente. Ele falou que poderia ser raiz exposta e que por causa que meu dente era torto. Então, nasceu assim. Eu nunca usei aparelho nem na parte de cima nem na parte de baixo. Esse aqui já nasceu dessa forma, tortinho assim, sabe? Ele é meio de lado assim. Não sei se não tinha espaço pra ele, mas ele nasceu assim. E daí ele falou que às vezes só colocando o aparelho e desentortando esse torto que ele era, já resolveria. Daí eu peguei e comecei o processo pra colocar o aparelho. Quando a gente vai colocar o aparelho, eles pedem uma radiografia panorâmica de novo. Nessa radiografia que ele pediu pra ver como que estavam meus dentes, ele viu que esse dente aqui tava com uma lesão em cima, tava com uma mancha preta, assim, sai na radiografia uma mancha preta, e também tava com um quebrado. E daí foi nisso que eu falei quando eu fui colocar a lente de contato, que eu não sabia se já tava com essa rachadura ou não, porque eu não via a radiografia, e mesmo se eu visse, eu não ia entender, porque eu não sou dentista, né? Depois no dia que eu tirei pra colocar
o aparelho, eu vi que tinha um quebradinho mesmo. Daí ele explicou também, ele viu e explicou que tava rachado mesmo, tava quebrado. Então podia ser que a qualquer momento ia ter que mexer naquele dente. Mas até então eu não mexi. Ficou lá, tava com a lesão, mas não tava inflamando, não tava nada. E tava com o quebrado do dente. Mas eu não mexi nisso por enquanto. E daí eu coloquei o aparelho pra desentortar esse dente. Aí eu fiquei pouquíssimo tempo com o aparelho, gente, porque me incomodava muito. Eu já tava com 23 anos praticamente. Eu acho que já tinha estado a minha fase de colocar aparelho. Eu sei que tem muita gente que não liga, mas pra mim me incomodava muito, sabe? Então eu peguei, depois de uns 5 meses mais ou menos, que eu já tinha visto que esse dente tinha desentortado, eu peguei e falei pro dentista que eu queria arrancar. Daí eu arranquei, o aparelho ficou tudo bem, não tive mais a sensibilidade no dente e ficou tudo ok até então. E daí, passado uns 2, 3 meses da época que eu arranquei o aparelho, eu quebrei a lente de contato desse dente aqui. Daí lá vai eu voltar de novo no dentista. Daí eu falei pra ele que eu queria trocar, né, as lentes de contato, porque já tava ficando mais escura, porque a lente de contato, elas escurecem também com o tempo, não de ficar preta, elas ficam amarelas mesmo. Daí elas estavam ficando bem mais amarelas do que os meus dentes naturais. E daí eu falei pra ele que eu ia querer trocar, os dois no caso. E daí ele pegou e pediu uma radiografia panorâmica de novo. E daí ele viu que tava com esse problema. Daí pra confirmar, pra ver o que tava acontecendo, ele pediu uma tomografia. Na tomografia mostrou que tava com uma lesão, que ia ter que ser feita a raspagem dessa lesão, pra poder em seguida fazer a lente de contato de novo. E no caso desse dente que tava com a rachadura, não ia ter jeito. A rachadura tava muito em cima, não ia ter como recuperar o dente. Não ia ter estrutura pra lente de contato segurar, pro dente segurar a lente de contato. Então eu ia ter que arrancar esse dente, eu ia ter que fazer o implante, né? Ele já me deixou claro isso. E daí eu fiz raspagem dessa lesão. Na raspagem dessa lesão foi quando eu falei pra vocês que eu fiz a cirurgia, que ele abriu assim a gengiva. Daí ele fez a raspagem e colocou o enxerto. Daí ele colocou o enxerto, e daí eu tinha que aguardar 6 meses para esse enxerto grudar, né, no osso, para ele poder ter estrutura para poder colocar o implante. Daí passou os 6 meses, eu voltei lá, daí já foi em outubro do ano passado, e daí ele viu que estava cicatrizado até então, pelo raio-x que ele tirou, estava cicatrizado. Aí no raio-x que ele tirou, mostrou que estava tudo ok, podia ser feito, arrancar o dente para fazer o implante. No dia do implante, que isso acho que já foi em dezembro, novembro, não sei, ele viu que o enxerto não tinha colado. Porque bem um pouquinho antes de eu fazer o implante, tirar o dente, tava saindo uma bolinha, sabe? Igual eu fazia antes de fazer o tratamento de canal. Tava nascendo uma bolinha de pus assim. Mas uns dias antes, tinha batido a escova na gengiva. Então ele falou assim, pode ser só um trauma que aconteceu na hora de você bater a escova. Tá ok. Aí no dia do implante, que ele foi arrancar o dente para poder fazer o implante, ele viu que não era isso. Daí na hora que ele arrancou esse dente, ele viu que o meu corpo estava rejeitando o enxerto que ele tinha feito há 6 meses atrás. Então ele arrancou o dente, ele colocou a estrutura do pino para poder fazer o implante e teve que colocar mais enxerto, porque estava rejeitando o outro, que era justamente esse bolinha de pus que estava saindo na minha gengiva. Daí, com isso, ele não conseguia colocar o dente do implante, porque podia ser que não aguentasse, né? Que a estrutura de enxerto, de osso que tinha, não aguentasse o peso do dente. Então, ele só colocou o pino, e daí ele pegou e colocou só um dente provisório. Ficou só grudado nos dentes dos lados. Eu não conseguia nem passar fio dental entre esses 3 dentes da frente aqui. Essas 3 mãozinhas da frente. Porque ele grudou esses 2 dentes do lado, que no caso era esse daqui que tava sem dente, né? Aí, passado isso, ele pediu pra guardar mais um tempinho, né? Que eu achei que ia ser mais 6 meses, mas aí acho que a gente esperou mais uns 4 meses, eu voltei lá, tirei mais um raio-x, com 3 meses, né? Com 3 por 4 meses. Eu voltei lá, tirei mais um raio-x, ele falou que achava que dava. Só que daí no dia que ele marcou, né, ele viu que dava pra colocar o dente do implante. Daí ele falou, daí mais uma semana depois, ele pediu pra mim voltar lá pra fazer o teste, né? Pra fazer se dava pra tirar mesmo o dente. Só que daí nisso, doeu um pouquinho, que o certo não é sentir dor nenhuma. Daí ele pediu pra guardar mais um mês, que foi em abril, acho que foi em abril. E daí eu voltei lá, deu tudo certo. Daí ele tirou os moldes dos dentes, né?
tanto do implante, para colocar implante, quanto da coroa. Que esse aqui ele não inflamou, não quebrou nem nada, só que ele não tinha como colocar lente de contato mais, porque estava muito pequeno, estava muito desgastado e não era viável. Então daí ele colocou uma coroa por cima do dente. E aqui ainda tem a estrutura do meu dente, mas é uma coroa só. E daí ele pegou e fez isso, colocou, né, fez os moldes tudinho, certinho. Aí eu esperei mais um pouquinho, que foi essa semana que foi? Quando que foi? Semana dia 5? Foi dia 5 que eu fui lá, essa semana. Semana passada, no caso, que esse vídeo vai ser uma semana depois. Eu peguei e fui lá, daí colocou todos certinho, colocou o implante, que é esse daqui, que é o dente, que é o implante, e esse aqui é a coroazinha. Tenho foto também, eu acho, do dia que quebrou a lente. Não quase nem dá pra ver, mas dá pra ver que tá com uma rachadurinha assim, sabe, do lado. Daí depois ele colocou o implante, colocou a coroazinha e tá assim por enquanto meus dentes. Eu vou deixar uma foto aí pra não ficar reganhando minha boca aqui pra vocês. Daí ele colocou os dois, por enquanto tá tudo certinho, acabou todo o processo. Mas o que eu queria contar pra vocês, na verdade, que eu já falei no outro vídeo, é que se vocês não têm necessidade de colocar uma lente de contato, não coloquem, porque eu acho que é uma agressividade que não tem necessidade. No meu caso, eu era preciso, porque me incomodava o dente escuro, então eu tinha que colocar. Mas se não for o caso de vocês, se vocês querem colocar só por estética mesmo, eu aconselharia não colocar. Mas se você realmente tem muita vontade, procure um bom profissional, veja trabalhos anteriores e vê também essa parte de desgastar o dente, sabe? Porque eu vi uma menina que eu sigo no Instagram que ela colocou lente de contato nos dois dentes da frente também, ou em todos de cima. Ela falou que o desgaste foi mínimo. Então pode ser que hoje em dia as coisas melhoraram em relação a isso, ou também o meu erro foi só o profissional mesmo que fez o trabalho em mim. Mas pesquise bem antes pra fazer, porque no meu caso foi muita dor de cabeça. Meu dente quebrou porque ela desgastou muito, então ele ficou muito pequeno, ele ficou muito fino e acabou quebrando. Eu tive todo esse processo de que ocasionou lesão, eu tive que fazer enxerto, não deu certo o enxerto, tive que fazer de novo, tive que arrancar o dente, fazer implante. Eu com 25 anos que eu tô hoje, já tive que arrancar o dente, ainda mais o da frente, que eu acho que é o cartão de visita de qualquer pessoa, é o sorriso, né? Então, eu já não tenho meu dente da frente, mas eu tenho porque eu paguei, né? Então eu tenho o dente da frente, mas não é tipo que eu nasci com aquilo, eu tive que pagar por isso. Mas eu acho que fica um alerta aí pra vocês que realmente não é uma coisa que é fácil. A gente acha que é dente, é uma coisa tão simples, mas não é. Deu muita dor de cabeça pra mim. Eu tô acho que 1 ano nesse processo de fazer o implante, só que deu tudo errado, porque deu o enxerto, o corpo rejeitou o primeiro enxerto, daí eu tive que esperar. E o processo de enxerto ele é demorado. Pra quem faz implante, se eu não me engano, se você não precisa de enxerto, você consegue arrancar o dente e fazer o implante no mesmo dia. Mas no meu caso, eu não tinha estrutura para colocar o implante no mesmo dia. Então eu tive que fazer o enxerto. E daí tive que demorar tudo isso, tô há 1 ano nesse processo aí, pra conseguir arrumar meus dentes. Se vocês forem ver nos vídeos anteriores, os dentes estão desiguais, mas eu não queria parar de gravar vídeo pra vocês, pra esperar até que eu estivesse com meus dentes totalmente bonitos. Então eu quis continuar mesmo assim, mas eu não tava feliz, eu não gostava de sorrir. E vocês podem ver que minha boca não é pequena. Então qualquer abridinha de boca vocês conseguem ver meus dentes, ainda mais os da frente. Então vocês vão conseguir ver, se vocês voltarem no vídeo anteriores, que ele tava bem diferente. Agora estão iguais praticamente. Eu tô muito feliz agora, né, que tô com os dentes iguais. Eu espero que eu não precise voltar no dentista tão cedo. Eu já até falei pra ele que eu tenho que voltar lá pra arrancar o siso, né? Que às vezes dói, incha. Mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque, nossa, foi 1 ano assim que o lugar que eu mais fui foi no dentista. Ainda mais com a pandemia, o lugar que eu mais fui foi no dentista, porque todo mês eu tava lá. O dentista foi super atencioso. Sempre que eu precisava de alguma coisa, até no dia de domingo, assim, que eu cheguei a precisar de alguma orientação dele, ele super atencioso, super respondia, super calmo. Então só tenho a agradecer, porque agora eu tô com os dentes bonitos, né? Eu pelo menos gostei muito, eu espero que vocês também achem bonito. Então é isso, gente, só queria falar pra vocês o resultado final de todo esse drama aí que aconteceu comigo desde que eu nasci, não, exagero, né? Desde que eu comecei
a frequentar a escola praticamente, né? Desde os meus 8 anos, que já fazem 8, vai fazer quase 20 anos. Aquelas 18 anos. Ai, não sei, gente, sou ruim de matemática. Eu fiz administração, mas sou ruim em matemática. É que com pressão, não que eu esteja pressionada agora, mas é que eu demoro pra fazer cálculo, então vocês me desculpem aí. Faz desde os meus 8 anos, então eu já tô com 25, vocês fazem os cálculos. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi só pra concluir aquele outro vídeo lá, porque eu não achei, como eu já tinha falado naquele outro, eu não achei nenhum tipo de orientação no YouTube sobre esse tipo de processo. Então, na época eu procurei para saber como que era feito o enxerto, como que processo que era feito, e eu não vi nada, sabe? Então eu achei interessante trazer para vocês, para caso alguém tenha interesse, tenha alguma dúvida sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. Aí se vocês quiserem saber alguma coisa específica, sei lá, sobre como é feito o processo de enxerto, deixe aqui nos comentários que eu vejo se eu respondo ou se eu faço algum vídeo específico sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Vão lá me seguir no Instagram. Vou deixar o arroba aqui passando pra vocês. Que agora eu vou tirar bastante fotos sorrindo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.